Professora, saudações. Estamos dando início a mais um bloco de videoaulas do nosso site, hmconcursos.com.br. Neste bloco, vamos falar de um tema extremamente importante, mas muito conceitual. Todo o trabalho aqui está direcionado não à prática cotidiana das escolas, mas sim para questões de prova de concurso público. Daí a aula ser realmente extremamente conceitual. Vamos estudar o tempo todo do primeiro ao último bloco, conceitos e definições. Conceitos e definições que estão no cerne do tema planejamento e projeto político-pedagógico da escola. Bem da verdade, quando estamos falando do projeto político-pedagógico da escola, estamos falando de uma modalidade de planejamento. O planejamento é uma das atividades principais que antecedem o trabalho pedagógico, administrativo ou até mesmo a gestão financeira de uma instituição educacional, de uma secretaria de educação, de uma regional de educação. Já dizia Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, foi ele um dos presidentes dos Estados Unidos, que se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 delas, 6 das 8, afiando o meu machado. Quem já teve oportunidade de ver o corte de uma árvore com machado, sabe que você pode bater na árvore por horas, dias até, com o machado cego e você não vai conseguir cortá-la. Mas se o seu machado estiver afiado, em minutos você põe a árvore no chão. Quando Abraham Lincoln fala que ele poderia passar 6 horas afiando o seu machado e tendo aí apenas 2 para cortar a árvore, ele está justamente dando ênfase à função do planejamento. Quanto mais planejamos e de melhor qualidade é o nosso planejamento, menor é o custo e menor é o tempo das nossas ações. Daí a importância da figura do planejamento. Você tem a opção de acompanhar os conceitos e definições aqui da nossa tela ou através do download do nosso material apostilado no site. A apresentação que você está vendo aqui também está disponível para download e impressão no nosso site. Então, o planejamento. Vamos a algumas definições e comentários. A primeira, planejar. Planejar, verbo. Planejar é pensar o que se espera fazer. Então, o que eu espero fazer, quando eu penso o que eu espero fazer, de uma forma direta ou indireta, eu estou planejando. Planejar é a previsão de uma ação futura. Isto é, planejar é prever no momento presente o que eu hei de fazer no momento futuro. Planejar é antecipar mentalmente os passos que se pretende dar. Enquanto você pensa mentalmente os passos que pretende dar, você está na ação do planejamento. Quando você pega esse pensamento e coloca num papel, elenca ele num papel, num rol de atividades sequenciadas a serem seguidas, você não tem mais a figura do planejamento. Você tem outra figura, o plano. Então, planejar está no campo das ideias, planejar está no campo das ações que antecedem a ação. Mas a partir do momento que você as coloca no papel de forma sequenciada e ordenada, essa colocação no papel, esse papel com as ações definidas, não é mais o planejamento. Ele ganha outro nome. Ele é o plano. Ele se transforma no plano. Continuando. É prever. Planejar é prever ou ver com antecedência o que se pretende alcançar e os meios necessários para isso, para alcançar o que se pretende. Isso é planejar. Então, ressaltando o que eu acabei de falar há pouco, você tem que ter a plena noção que planejamento é diferente. Diferente do que é, Murabi? Diferente do plano. O planejamento está no campo das ideias, o planejamento está no campo das ações que antecedem a uma prática. Mas a partir do momento que eu pego esse planejamento e elenco ele na folha de papel, em um documento, dou a ele oficialidade e eu tenho ali a figura do papel com a sequência de atos que serão desenvolvidos, eu não tenho mais o planejamento, eu tenho outra figura, eu tenho a figura do plano. Então não confunda plano com planejamento. Planejamento é o processo de se fazer o plano. O planejamento é o pensamento e a ação que antecede o que vai ser feito. Já o plano
O plano é um documento. Um documento utilizado para o registro de decisões do tipo: o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer. Então, o documento, o papel, por assim dizer, é o plano. A ação de fazê-lo é o planejamento. Vale destacar, para fins de prova de concurso público, fazendo uma visita aos conceitos da ciência da administração, que existem 3 tipos fundamentais de planejamento, e essa tipologia é indagada, sim, em provas de concurso para a área do magistério. A primeira tipologia, na área de planejamento, é o planejamento estratégico, efetuado pela mais alta direção da instituição de ensino ou da empresa como um todo. Abaixo, o planejamento de nível intermediário é chamado de planejamento tático, e o planejamento operacional, que é o planejamento na base da empresa, da administração da empresa ou na base da escola. Então, hierarquicamente falando, nós temos 3 tipos de planejamento. O planejamento estratégico, na mais alta hierarquia de uma empresa ou de uma escola, geralmente é um planejamento de longo prazo. O planejamento tático, que é um planejamento de médio prazo, numa base hierárquica mediana, na escola ou na empresa, e o planejamento operacional, que é um planejamento de curto prazo, já na base da administração da empresa ou na base da escola. Vamos falar um pouco mais de cada uma dessas modalidades de planejamento. Atenção, primeiro aprofundando no planejamento estratégico. O planejamento estratégico, acompanha comigo, inclui atividades que envolvem a definição da missão da organização, o estabelecimento de seus objetivos e o desenvolvimento de estratégias que possibilitem o sucesso das operações no seu ambiente. Pode ser no ambiente da empresa, pode ser no ambiente da instituição de ensino. Vale destacar que o planejamento estratégico, esse de mais alta hierarquia, feita pela direção da escola, ele envolve decisões tomadas pela alta administração. O planejamento estratégico envolve a apropriação de muitos recursos, como dinheiro, como mão de obra, ou capacidade ou capacitação física. Ele envolve um planejamento e uma ação e execução de longo prazo. E esse planejamento estratégico ele focaliza a interação da organização com o ambiente externo à empresa ou o ambiente externo à própria escola. Vale destacar ainda, falando em sede de planejamento estratégico, que ele envolve algumas etapas fundamentais. São 4 as etapas do planejamento estratégico que podem ser perguntadas na sua prova de concurso público. Não as negligencie. A primeira etapa consiste na formulação dos objetivos na organização. Então, formular os objetivos da escola é a primeira etapa do planejamento estratégico. A segunda etapa é a análise da situação interna em que a escola, por exemplo, se encontra, que a instituição de ensino se encontra, quem é o seu público efetivamente, quem é o público com quem vamos trabalhar. Então, a primeira etapa é a formulação dos objetivos na organização. A segunda, a análise da situação interna. A terceira, a análise do ambiente externo. E a quarta, a definição de uma ou mais estratégias para alcançarmos o objetivo da instituição. Então, essas são as 4 etapas do planejamento estratégico que podem ser indagadas em sua prova de concurso. Na sequência, vamos falar do planejamento de nível intermediário, o planejamento tático, que é um planejamento de médio prazo. Acompanhe comigo a leitura e a análise do material contido na sua apostila, no seu slide. O planejamento tático, ele decompõe o planejamento estratégico e os seus objetivos, estratégias e políticas em focos de otimizações em determinada área de resultados e é desenvolvido nos níveis intermediário da organização. São planos específicos para departamentos. No caso da escola, seriam planos específicos para coordenações de áreas, coordenadores de áreas. Então, são planos específicos para departamentos. Esses planos, em conjunto, devem permitir o alcance de objetivos fixados no planejamento. O alcance de objetivos fixados para os coordenadores de áreas, para os supervisores. Então, o planejamento estratégico é feito pela alta direção da escola, direção, vice-direção. O planejamento
tático vai ser feito pelos coordenadores de área, pelos supervisores, cada um ligado ao seu departamento, à sua área, e o planejamento operacional. Esse planejamento operacional, trazendo a analogia para a escola, pode ser desenvolvido pelos professores. Então vamos à leitura da definição do que vem a ser o planejamento operacional. O planejamento operacional ele contém elementos como os recursos necessários, os procedimentos básicos, os prazos estabelecidos, os produtos esperados e os responsáveis por sua execução. Correspondem à formalização do planejamento tático pelos documentos escritos, metodologias de desenvolvimento e implantação estabelecidas. Então, o planejamento operacional, que é o da base da pirâmide, é o de curto prazo, é o que vai definir como vamos fazer as coisas. Ele na escola está no nível do professor, como vamos fazer as coisas que foram determinadas lá no planejamento estratégico. O planejamento estratégico é o do alto da pirâmide, planos de longo prazo dizem o que deve ser feito. O planejamento tático no nível intermediário da empresa vai dizer o que deve ser feito e como ser feito, mas por área, por setor, por departamento. E independente do setor ou departamento, no nível de planejamento operacional, vamos atuar no como fazer, levando em conta recursos que a instituição dispõe. Então essas 3 definições são relevantes sim em sede de prova para concurso que envolva a disciplina do magistério e a temática do planejamento. Bem, em matéria de educação, jogando especificamente para a educação, nós temos os tipos de planejamento na educação. Esse você conhece bem. Nós temos o planejamento educacional, nós temos o planejamento curricular e nós temos o planejamento de ensino. Então, educacional, curricular e de ensino. Vamos trabalhar um pouco a definição de cada um deles. Aqui na tela e no seu material apostilado, temos que o planejamento educacional, ele é de natureza ampla. Nada que a gente já não saiba. Ele é geral, ele é abrangente. Entre outras coisas, o planejamento educacional prevê a estruturação da totalidade do sistema educacional e determina as diretrizes da política nacional da educação. O planejamento educacional ocorre a nível de Secretaria de Educação. Já o planejamento curricular é o processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. É previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno. Orienta a ação educativa na escola, segundo Celso Vasconcelos. Também está ligado ao espectro das políticas nacionais ou regionais em sede de educação. E a última modalidade de planejamento é o planejamento de ensino. Temos que levar em conta que o planejamento de ensino, ele é desdobrável em outros 3 tipos de planejamento. A saber, o planejamento de ensino divide-se em plano de curso, em plano de unidade e em plano de aula. Então, o planejamento de ensino, diferente dos 2 anteriores citados, já é um planejamento a nível de escola, célula, unidade escolar. E ele vai subdividir-se em plano de curso, plano de unidade e plano de aula. Temos que saber isso? Sem dúvida alguma. O que é um plano de unidade? O plano de unidade é uma especificação maior do plano de curso. Uma unidade de ensino é formada por assuntos interrelacionados. Mas isso você já trabalha no dia a dia, essa noção você já tem. O que você precisa lembrar é que ela é cobrada em prova de concurso de forma técnica. Já o plano de aula, trabalhamos isso todo o tempo. É a sequência de tudo que vai ser desenvolvido em um dia letivo. É a especificação dos comportamentos esperados dos alunos e dos meios, conteúdos, procedimentos e recursos que serão utilizados para a sua realização. É o plano diário do que vamos desenvolver numa sala de aula. Não podemos entrar numa sala de aula sem nenhum tipo de planejamento. Então temos aqui o planejamento de aula, o plano de unidade e o plano de curso. Então plano de curso, plano de unidade, acredito que eu pulei o plano de unidade. Plano de unidade é uma especificação maior do plano de curso. Uma unidade de ensino é formada por assuntos interrelacionados, falei sim, tá? E o plano de aula, que é a última modalidade das 3 modalidades citadas anteriormente do planejamento de ensino. Então lembre-se, o planejamento de ensino vai se dividir em plano de curso, plano de unidade e plano
plano de aula. Tudo bem, meu caro amigo professor, minha cara amiga professora, estamos encerrando esse nosso primeiro bloco, é um bloco curtinho, sobre a temática planejamento. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda no tema planejamento, entrando em assuntos correlatos. Vamos falar especificamente do projeto político pedagógico da instituição de ensino. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.